Bom dia, meus irmãos queridos, meus amados em Cristo Jesus. Que a santa paz de Cristo, o amor de Deus esteja contigo nesta manhã, nesta quinta-feira. Que a sua vida seja ricamente abençoada e que Deus realmente esteja contigo para todo sempre. Indo a Cristo fora do acampamento é o título da nossa lição de hoje, quinta-feira. E já estamos aqui na nossa sala, onde temos sido muito abençoados por Deus com tantas lições, tão maravilhosas, leituras santas que nós temos todos os dias pela manhã. Vamos orar? Altíssimo Deus, o nosso bom Pai, obrigado, Senhor, por neste momento podermos estarmos juntos, espiritualmente, ouvindo a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor está conosco. Permaneça conosco para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, indo a Cristo fora do acampamento. A nossa lição de hoje tem como base o estudo de Hebreus capítulo 13, verso 10 ao verso 14, livro de Marcos, Mateus, Lucas e também o livro de Gálatas. Aqui a expressão do apóstolo São Paulo, falando sobre o sacrifício de Jesus que aconteceu fora da cidade de Jerusalém, ali no Monte Gólgota, ou Monte do Calvário, seja como você quer expressar. Tá? O significado deste monte representa aonde os malfeitores, os criminosos, piores dos criminosos era crucificado devido à sua impureza, devido ao seu pecado, à transgressão, à sua impiedade, era indigno de morrer dentro da cidade. Tá? Era considerado totalmente como imundos e como indignos do reino dos céus. Tá? Era assim que era considerado naquela cultura judaica, tá? naquele contexto religioso daqueles dias. E então, queridos, lá no Antigo Testamento, na Aliança Antiga, onde o sumo sacerdote também conduzia o sangue do cordeiro de sacrifício pelo pecado, ele levava para o lugar santíssimo do santuário, ou seja, o santo do santo, o corpo do animal que havia derramado o sangue como sacrifício era queimado, totalmente queimado também, fora do arraial do povo de Israel, que estavam ali reunidos à volta ali do santuário. Tá? Então, aquele animal que era sacrificado, o sangue dele era levado pelo sumo sacerdote simbolicamente ali, diante de Deus no santuário, no lugar santíssimo do santuário, e o corpo dele era queimado fora do arraial. Aquele sangue representava o sangue de Cristo Jesus, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, e o corpo que era queimado, que era totalmente consumido ali, fora do arraial, também representava Jesus, que morreria não em Jerusalém, não dentro da cidade de Jerusalém, mas fora da cidade. Tá? Como é conhecido por todos a história da morte de Jesus, ele levou a cruz sobre os seus ombros, tá? Aquela pesada cruz, que pesavam mais de 30 quilos, e Jesus, só para lembrar que aquela cruz que Jesus estava levando não era a cruz de Jesus. Aquela cruz era a cruz de Barrabás. Barrabás era que seria crucificado naquela cruz. Barrabás, na verdade, ele representa cada um de nós. Ele representa o nosso pecado. Barrabás, ele foi liberto da condenação, e Jesus foi crucificado, condenado e crucificado, na mesma cruz de Barrabás.
Aliás, aquela cruz que era de Barrabás representa a minha cruz e a sua cruz. Era eu e você que deveria ser crucificado nela. Mas assim como Barrabás foi liberto, Jesus foi crucificado e morto na cruz de Barrabás, da mesma maneira, queridos, a nossa cruz, a minha cruz, Jesus carregou, Jesus levou, Jesus nos libertou e levou a culpa sobre si. Interessante, né? Pois é. Jesus morreu fora da cidade de Jerusalém. Para os judeus, os líderes judeus, Jesus era o pior dos criminosos. Não tinha ninguém ali entre o povo, por mais criminoso, por mais bandido que ele fosse, que era considerado o maior transgressor ou maior dos pecadores, como Jesus foi. Tá? É assim que eles viam Jesus. Por isso Jesus foi levado ali para o Monte do Calvário para ser crucificado. Porque, segundo o costume dos líderes judeus daqueles dias, Jesus era tão puro, tão blasfemo, tá? Que ele era indigno de ser morto ali dentro da cidade, porque ele estaria contaminando aquela cidade que eles consideravam como santa. Tá? Queridos, aqui Paulo está dizendo que nós devemos ir até Cristo Jesus, até o acampamento de Jesus fora da cidade. Tá? Quando você faz a leitura, meus queridos, de Mateus, no capítulo, aliás, Marcos capítulo 8, 34, Mateus 10, 38, Lucas 14, versos 27, também Gálatas capítulo 2, verso 20, Jesus está dizendo assim: aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim, não pode ser o meu discípulo, não pode ser o meu seguidor. Tá? Com isso, Jesus está dizendo, meus queridos, que nós precisamos seguir a Jesus, ir até Jesus. Se você não for até Jesus, se eu não for até Jesus, estaremos perdidos. Porque Jesus é o nosso verdadeiro sacrifício. Nós precisamos, meus queridos, aceitar essa grande oferta que foi oferecida por Jesus através do seu corpo que foi quebrado na cruz, através do seu sangue que foi derramado na cruz, através do seu sacrifício expiatório para pagar o preço da nossa redenção. Sem Cristo é perdição total. Não existe salvação em nenhum outro nome senão por meio de Cristo Jesus. Tá? Paulo, em um dado momento da sua história, da sua vida, como um grande missionário, um grande pregador do Evangelho, depois que ele conhece Jesus, que ele tem um encontro com Jesus, que ele aceita Jesus, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Paulo ele ingressa no ministério de Jesus pregando o Evangelho, vamos dizer assim, um grande herói. Tá? Queridos, Paulo chegou a um momento da sua vida que ele disse: agora já não sou eu mais que vivo. Eu não vivo mais para mim. Aquela vida antiga que eu tinha, agora eu vivo, aliás, ele diz, aquela vida antiga que eu vivia na carne, agora eu vivo em Cristo Jesus. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse é o verdadeiro significado de carregar a cruz e ir até Jesus. Aquele que não tomar a sua cruz e vir até a mim, Jesus diz, não é digno de mim, não pode ser o meu discípulo,
não pode ser o meu seguidor. Seguir a Jesus, meus queridos, e carregar essa cruz é desprender do eu, desprender do meu orgulho, do meu egoísmo. Tá? É descer a humildade, tá? E então dizer para Jesus: não sou mais que vivo, Senhor. Na verdade, a minha vida pertence ao Senhor. Eu não vivo mais para mim. Eu não vivo mais para os meus desejos carnais. Eu não vivo mais para a minha vida, né, material, minha vida de pecado. Não, não vive mais. A minha vida agora é viver para o Senhor. A minha vida é viver o Evangelho de Cristo, a missão de Cristo, nos caminhos de Cristo, andando, seguindo o Senhor, lado a lado do Senhor. Essa é a minha vida. Era isso que Paulo estava dizendo: eu estou carregando essa cruz. Sabe? E essa cruz, para mim, quando eu estou bem perto de Cristo, Paulo expressa, meus queridos, que é o maior prazer, maior alegria. Tá? Você se desprender de si e viver para Jesus. Deixar Jesus habitar dentro de você. Deixar Jesus tomar o seu ser. De tal ponto, de tal maneira, que você não consegue mais viver para o pecado. Você aborrece do pecado, você tem ódio do pecado, você tem ira do pecado, você tem raiva do pecado, porque o pecado é destrutivo, porque o pecado é mortal, porque o pecado traz miséria, porque o pecado destrói a vida do ser humano, destrói família, destrói sociedade. E então, quanto mais perto de Cristo você está, mais você se distancia do pecado e sente ódio do pecado. Tá? Quando você olha para a vida passada e faz uma comparação de onde você estava e para onde você está agora, você percebe que aquela vida foi inútil. Aquela vida de pecado, de prazeres do pecado, não valeu a pena. Foi uma perda de tempo. É por isso que Paulo disse: eu não vivo mais, eu não amo mais, eu não gosto mais dessas coisas, eu não amo o pecado, eu não tenho prazer com o pecado. Tá? Eu morri para o pecado, mas a minha vida agora é Cristo Jesus. Sabe, o significado da vida para mim agora é que Jesus Cristo. Não é mais a minha vida pecaminosa do passado. Isso, meus queridos, é carregar a cruz de Cristo. A cruz pela qual Jesus foi crucificado e levou a minha condenação. Então, pela fé, eu estou carregando esta cruz. E é prazeroso carregar a cruz de Cristo. Eu me lembro, quando Jesus estava indo para o Gólgota, para o monte da crucifixão, e Jesus estava tão fragilizado, desde a quinta-feira à noite que Jesus não se alimentava, passou de quinta para sexta sem dormir, e logo pela manhã ele estava sendo levado por aquela turba maldosa, aqueles soldados cruéis, carrascos, que havia chicoteado, quebrado, esmagado o corpo de Jesus com aquele chicote de 3 pontas de aço, onde eles batiam no corpo de Jesus, dilacerava, arrancava pedaço da carne do corpo de Jesus. Tá? Chegou um momento que Jesus, como qualquer um de nós humano, não estava mais suportando. E por pelo menos 3 vezes Jesus caiu com a cruz. José de Arimateia estava passando naquele momento que estava vindo do campo. E ele foi obrigado, por aqueles líderes, por aqueles soldados, levar a cruz de Jesus até chegar ao Monte do Calvário.
E eu fico pensando, que prazer para aquele homem, que privilégio para aquele homem, carregar a cruz de Jesus, né? Levar aquela cruz do Salvador, do meu e do seu Salvador. Pela fé, queridos, nós precisamos carregar essa cruz. Tá? Carregar esta cruz é aceitar Jesus como Salvador. É aceitar Jesus como seu Senhor. É andar com Jesus. É ir com Jesus por onde quer que Ele quer que você vá. Isso é carregar a cruz de Jesus. Tá? Meus amados queridos, que Deus te abençoe neste dia, em toda a sua vida. Que a graça de Cristo seja estendida sobre vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que haja salvação na sua casa. Hoje é o dia da salvação. Que esta salvação entre realmente na sua casa. E que você, a sua família, seus filhos, sejam salvos pelo sangue precioso de Jesus que foi derramado. Foi derramado fora da cidade, fora do acampamento. Deus seja louvado na sua vida. Amém? Fique com Deus.